Vamos lá, vamos continuando a nossa leitura. Estou lendo aqui Joaquim Nabuco, o livro é Minha Formação, é um clássico que eu já me devia a leitura faz muito tempo, como você já sabe, se você está seguindo a sequência aí. E agora vamos continuando a leitura. Eu estou na página, deixa eu só me localizar, a página do livro, né? Página 173, mais um pouquinho nós já terminamos. É um livro que está sob domínio público, então este livro eu estou lendo diretamente da internet, de um PDF da internet muito bom, da Biblioteca do Senado Federal. Beleza? Bom, é, vamos então continuando agora. Qual é o capítulo? Eu vou falar sobre a eleição dele de deputado, vou ler sobre a eleição dele de deputado, relembrando que esta biografia é uma autobiografia, então foi ele mesmo, Joaquim Nabuco, que escreveu. Ele foi um homem de bastante sintonia política, de destaque político no segundo reinado. Então é bom sempre nós localizarmos esses dados históricos para a gente poder fazer uma leitura mais agradável, mais bacana. Ao longo da leitura, você sabe, eu vou fazendo uma ou outra pontuação que eu acho necessário e acho que isso enriquece muito o texto. E depois, no final, eu pedir para a inteligência artificial, né, não é inteligência emocional, artificial, fazer um resumo deste capítulo para a gente poder entender um pouco mais, amalgamar, né, misturar um pouquinho mais e perceber o quanto nós aprendemos com este capítulo. Valeu? Então, vamos lá, vamos começando. Espero que numa arrancada só eu consiga ler num vídeo só. Vamos lá. Eleição de deputado. Até 1878 foi propriamente o período da minha formação política. O que se segue de 1879 a 1889 é o do papel que me tocou representar. Veja que o período dele em que ele vai se dedicar à política agora, a política partidária, enfim, vai até 1889. Lembre-se que em 1889 nós já temos daí sim a proclamação da República. Então, ainda dentro do segundo reinado. O final, já agora devo esperar todo ele assim, será o do amortecimento do interesse político e de sua substituição por outros, talvez ainda mais irreais e quiméricos, porém que de algum modo quadram melhor com o crepúsculo da vida, quando o espírito começa a ouvir ao longe o toque de recolher, começa a envelhecer. E veja que interessante, aqui já me surge uma indagação, uma questão, sei lá, ou até uma afirmação, é de que, lendo assim Joaquim Nabuco, me parece que ele não tem, posso estar enganado, apetência pelo poder em si. Né? Porque ele sempre fala da política como um ideal, da política como uma profissão de fé. Diferentemente de alguns políticos que a gente vê, inclusive ainda hoje, não é? Em que o sujeito quer o poder, ele quer exercer o poder. Então ele não aceita ser escanteado do poder. Mas vamos lá. Durante aqueles 10 anos a que me tenho referido, não fui senão um curioso, atraído pelas viagens, pelo caráter dos diferentes países, pelos livros novos, pelo teatro, pela sociedade. Uma vida invejável para mim teria sido então o assistir dos bastidores os grandes fatos contemporâneos, conviver com os personagens e, como distração do presente, ter direito de entrada nas escavações de Atenas ou de Roma. No fim desta fase de lazaronismo intelectual, quando sou pela primeira vez eleito para o parlamento, eu tinha necessidade de outra provisão de sol interior. Era-me preciso não mais o diletantismo, mas a paixão humana, o interesse vivo, palpitante, absorvente no destino e na condição alheia, na sorte dos infelizes, aproveitar a minha vida em qualquer obra de misericórdia nacional, ajudar o meu país, prestar os ombros à minha época para algum nobre empreendimento. Nenhuma causa política, dados os elementos que descrevi, poderia causar-me esse entusiasmo, inspirar-me esses arroubos. A política seria sempre a emoção partidária, incerta,
negativa, o temor de ficar desconfiado da solidez dos materiais e do terreno. Era preciso que o interesse fosse humano, universal, que a obra tivesse o caráter de finalidade, a certeza, a inerrância do absoluto, do divino, como tem as grandes redenções, as revoluções da caridade ou da justiça, as auroras da verdade e da consciência sobre o mundo. No Brasil, havia ainda, no ano em que comecei minha vida pública, um interesse daquela ordem, com todo esse poder de fascinação sobre o sentimento e o dever, igualmente impulsivo e ilimitado, capaz do fiat, quer se tratasse da sorte de criaturas isoladas, quer do caráter de nação. Tal interesse só podia ser o da emancipação e por felicidade da minha hora, eu trazia da infância e da adolescência o interesse, a compaixão, o sentimento pelo escravo, o bobo que devia dar a minha única flor da minha carreira. Traduzindo em miúdos, né? Talvez o grande nicho, se é que a gente pode dizer assim, o nicho de mercado, o nicho político, para quem ele poderia trabalhar é exatamente esse a respeito da abolição da escravatura, né? O fato que me lançou na política foi a morte do meu pai em março de 1878, ano em que seria eleito pela primeira vez deputado. Ele morreu a tempo ainda de assegurar a minha eleição, que tinha ficado resolvida entre ele e o barão de Vila Bela, chefe político de Pernambuco. Souza Carvalho, que muito impugnou, depois de morto meu pai, a minha candidatura, foi a Vila Bela e, referindo-se àquela morte, disse-lhe sublata causa, tolitur efeitos, quer dizer, tirou a causa, cessam os efeitos. Domingos de Souza Leão, porém, tinha a religião da amizade, da lealdade e a morte de Nabuco, em vez de diluir o seu compromisso, tornara-o de honra. Meu desejo íntimo era então continuar na diplomacia. Minha mãe, porém, conservava a ambição de meu pai de me ver entrar na política, para um dia substituí-lo, sentar-me na sua cadeira de senador, como ele se sentara na de seu avô, que já não fora o primeiro senador Nabuco, porque encontrara no Senado seu tio José Joaquim Nabuco de Araújo, o primeiro barão de Itapuã. Eu representaria, assim, no parlamento a quarta geração da mesma família, o que não aconteceu, suponho, a nenhum outro. Com Martim Francisco Júnior, filho, neto, bisneto de parlamentares, as gerações políticas foram três, por serem irmãos, o avô, bisavô, Martim Francisco e José Bonifácio. Não me custou nada essa eleição, custou sim a Vila Bela na corte, na província, a Adolfo de Barros, que passou pela política como um perfeito gentleman. Seu presidente, incluírem-me na lista. Meu nome afastava-os de outros que eram antigos lutadores, como o Dr. Agrígio Guimarães, popular na academia pelo seu liberalismo republicano e sua eloquência tribunícia. Eu não tinha que ter remorso disso. Fata viam inveniam. Não era só meu nome que postergava o direito de antiguidade. A chapa estava cheia de nomes novos. Eu representava uma tradição de serviços ao partido, os de meu pai, que valiam bem os de qualquer outro, e tinha confiança de que justificaria na Câmara a minha promoção rápida. Se não me deu trabalho algum essa eleição, que foi feita pelo partido, dispondo de todos os elementos oficiais, não deixou de ter para mim o seu episódio. De novo aqui retratando, né, gente? Claro que ele está falando de uma época, mas nós podemos trazer para os nossos elementos atuais, onde talvez nós tenhamos mais liberdade nesse campo político. Porém, e ele retrata bem aqui, o partido é feito de pessoas, de coronéis, de donos, né? São os grandes partidos. E esses coronéis, essas pessoas, né? Uma vez um político, até quando eu trabalhava com direito eleitoral, um político me disse que quem elege, na verdade, não é o povo, mas o grupo.
Eu achei bastante curiosa essa frase e aos poucos isso me fez ter um certo sentido, né? E aqui ele está de novo rememorando que política é a política do grupo, o grupo político. Então, pouca coisa, me parece. Eu estou afastado de política já tem algum tempo. Me parece que, mais pelo que eu hoje percebo, me parece que continua a mesma coisa, né? São os donos dos partidos hoje. Continuando, então, numa sessão acadêmica de 11 de agosto, no Teatro Santa Isabel, quando eu proferia no camarote do presidente as primeiras palavras, fui acolhido pelos protestos e vozerio de um grupo numeroso que se tornou dominante, que depois transferia para uma praça da cidade o seu meeting de indignação contra mim. O tema do meu improviso, em resposta aos epigramas e diatribes contra São Cristóvão que tinham soado no palco, fora este: a grande questão para a democracia brasileira não é a monarquia, palavras dele, é a escravidão. Posso dizer que experimentei por vezes a doçura da popularidade, nada, porém, iguala o prazer de uma dessas tempestades levantadas contra si pelo orador que se sente de posse da verdade e ao serviço da justiça quando antevê que esses que o injuriam naquele momento estarão com ele no dia seguinte. Outra coisa aqui que eu queria também destacar, que me lembrei aqui agora, é que veja que interessante, o partido, eu acho que ele faz parte do Partido Liberal, o liberal da época, mas ele defende algo que não é tão liberal, que ele defende a regulação, a extinção, talvez, da escravatura no Brasil. Dizem até que Dom Pedro II era bastante gostava dessa ideia também e assinava embaixo em relação a essas ideias. Mas veja que interessante que o partido aqui em nenhum momento disse, e ele disse, não disse até agora, qual era o programa do partido, né? O que o partido defende e por que ele foi para esse partido. Ele tem uma defesa de um interesse que é exatamente esse que ele está dizendo, mas nós não sabemos qual é o do grupo político. Porque sinto eu que, embora fosse liberal o partido, não sei exatamente qual, mas liberal, são conservadores da política, né? Conservadores dos velhos papéis. Vamos continuando então? Eu deixava passar aquela onda raivosa e espumante que a intriga, explorando a suscetibilidade própria da democracia pernambucana, as reminiscências praeiras e com imperfeito conhecimento do indivíduo, do papel que ele ia representar, impeliam contra minha candidatura. Há um fato também, não é? A candidatura dele carrega muito da história política da família dele, do pai dele. Então, naturalmente, ele já teria muita gente que não queria saber dele, né? Por conta do pai. Continuando, página 176, eu sabia que a palinódia havia de ser completa, que se desfaria o mal-entendu criado entre mim e o povo de Recife, desde que ele visse o fim para o qual eu aspirava ao seu mandato. Ele acha que essa confusão que criaram em torno do nome dele seria melhor explicada quando o povo percebesse o que ele defendia. Na verdade, a opinião do Partido Popular, ciumento dos seus foros e tradições, mudou a meu respeito logo na primeira sessão em que tomei a palavra na Câmara. Desde este dia, estabeleceu-se entre mim e o Recife uma afinidade que nunca se interrompeu e que ainda hoje, em que estou quanto à política, retirado de tudo, estou certo, será a mesma, porque foi como que o encontro de duas opiniões que seminaram uma na outra até as fontes do sentimento e reconheceram na transparência do seu fundo a sinceridade de cada um. Foi um ano de atividade, de expansão único em minha vida, esse de 1879, em que fiz a minha estreia parlamentar. Posso dizer que ocupei a tribuna todos os dias, tomando parte em todos os debates, em todas as questões. O favor com que eu era acolhido, os aplausos da Câmara e das galerias, a atenção que me prestavam, eram para embriagar facilmente um estreante, como hoje seria diverso, e quanto tudo aquilo está desvalorizado para mim como o prazer do espírito. Hoje é a gota cristalina que emana da rocha do ideal, fonte oculta que todos nós temos
e não os grandes chafarizes, aquedutos da praça pública que única me desaltera. Então, tudo me servia para assunto de discurso. Eu falava sobre marinha, imigração, como sobre iluminação, imposto de renda, sobre o arrendamento do Vale do Xingu ou a eleição direta. Tinha o calor, o movimento, o impulso do orador. Não conhecia o valerá a pena? Não. Do observador que se restringe cada vez mais o público, os grandes auditórios eram para mim o que é hoje a minha cesta de papel ou a labareda que dá conta da exuberância supérflua do pensamento. Só muito mais tarde compreendi por que os que vieram antes de mim se retraíam quando eu me expandia. Em muitos era a saciedade, o enojo que começava, em alguns a troca da aspiração por outra ordem de interesse mais utilitária, em outros, porém, era a consciência que chegava à madureza, o amor da perfeição. Aqui nesse ponto é importante destacar, porque ele está dizendo a respeito de que quando você, no caso aqui, deputado federal, a Câmara, né? Quando você chega à Câmara, você naturalmente chega com um propósito, mas daí você começa a se envolver com o dia a dia, com a política, né, como é, às vezes muito rasteira, e acaba desanimando. Talvez seja isso, né? Desses discursos, sem exceção, que figuram em meu nome nos anais de 1879 e 1880, eu não quisera salvar nada senão a nota íntima pessoal, a parte de mim mesmo que se encontra em algum. Não assim como o que proferi na Câmara, na semana de maio de 1888, nem com os do Recife, em 1884 e 85, pronunciados no Teatro Santa Isabel. Esses são o melhor da minha vida. Quando disse que o período que vai até 1879 é o de minha formação política, quis somente dizer que é o período em que adquiro a ferramenta com que hei de trabalhar em política. Ainda assim, a limitação do tempo não é precisamente exata, porque é na própria política, na Câmara, sob o influxo e determinismo do papel que escolho, que a verdadeira formação se opera. Isto é, que as contradições se conciliam, a subordinação dos impulsos e das tendências se dá, as afinidades essenciais se pronunciam, os atritos interiores, as vacilações, as atrações ou repulsões prejudiciais se eliminam e o destino, uma vez conhecido, cria a vocação, a tarefa mesma perfaz o instrumento. Com efeito, quando entro para a Câmara, estou inteiramente sob a influência do liberalismo inglês, como se limitasse às ordens de Gladstone. Este é, sem substância, o resultado da minha educação política. Sou um liberal inglês, com afinidades radicais, mas com aderências Whigs no parlamento brasileiro. Desse modo de definir-me será exato até o fim, porque o liberalismo inglês, o gladstoniano, o macaulayano, perdurará sempre, será a vassalagem irresgatável do meu temperamento ou a sensibilidade política. No entanto, depois do primeiro ensaio, a feição política tornar-se-á secundária, subalterna, será substituída pela identificação humana com os escravos, e esta é que ficará sendo a característica pessoal, tudo se fundirá nela e por ela. Nesse sentido, é a emancipação, a verdadeira ação formadora para mim, o que toma os elementos isolados ou divergentes da imaginação, os extremos da curiosidade ou da simpatia intelectual, os contrastes, os antagonismos, as variações de faculdades sensíveis à verdade, à beleza, que os sistemas mais opostos refletem uns contra os outros, e constrói um molde em que a aspiração política é vazada, e não ela somente, a inteligência, a imaginação, os próprios sonhos e quimeras do homem. Página 178, caminhando para o fim, desse capítulo. Como eu disse, porém, há pouco, eu trazia da infância o interesse pelo escravo. Esse episódio não será talvez descabido nessas recordações.
Perfeito. Então, interessante, essa é a leitura, né? Dá tempo um pouco de eu ver aqui o que a inteligência artificial nos destacou aqui desse texto. Vamos lá agora? Então, eu estou usando aqui a inteligência artificial, troquei, agora estou no DeepSeek. As demais eu fiz no Gemini. Agora estou experimentando a IA chinesa. Vamos ver o que ela diz aqui. Ó, o texto é um relato autobiográfico de Joaquim Nabuco, destacando sua trajetória política e pessoal, com foco especial em sua eleição como deputado e sua luta pela abolição da escravidão no Brasil. Ele divide a sua vida em 3 fases: formação política até 1878, atuação política, que vai de 1879 a 1889, e um período de desinteresse político substituído por outros interesses mais alinhados com o fim da vida. Nabucco descreve sua formação política como influenciada pelo liberalismo inglês, especialmente por figuras como Gladstone e Macaulay. Sua entrada na política foi marcada pela morte de seu pai em 1878, que garantiu sua eleição como deputado apesar da oposição de alguns. Ele relata que sua eleição foi facilitada por conexões políticas e familiares, mas também enfrentou resistência, como protestos durante um discurso no Teatro Santa Isabel, onde defendeu que a escravidão e não a monarquia era a grande questão para a democracia brasileira. No parlamento, Nabucco destacou-se como orador, participando ativamente de debates e ganhando popularidade. No entanto, ele reconhece que sua verdadeira paixão política não era partidária, mas humana e universal, focada na luta pela emancipação dos escravos. Ele atribui esse interesse à compaixão pelos escravos, que carrega desde a infância, e vê a abolição como a causa que definiu sua carreira e unificou seus ideais políticos. Nabucco também reflete sobre a evolução do seu pensamento, destacando que a sua verdadeira formação política ocorreu durante sua atuação na Câmara, onde suas contradições internas se resolveram em torno da causa abolicionista. Ele encerra o texto com uma reflexão sobre o fim de sua carreira política, sugerindo que, apesar de ter se afastado da política ativa, sua conexão com o povo e sua dedicação à justiça social permanecem intactas. Então esse é o capítulo, né, dedicado ao... Na verdade é um resumo rapidinho, né, porque ele permaneceu um tempo razoável como política partidária, mas não sei se ele vai trazer mais coisas ainda para frente, né, porque a leitura desse livro para mim é uma incógnita ainda, mas foi um capítulo muito rápido. Eu achei até que nós teríamos mais coisas do aspecto político partidário que ele exerceu no Brasil, na Câmara Federal, né? Na Câmara Federal. Legal? Acredito que seja Câmara Federal, só se eu estiver enganado, e vamos descobrir isso à medida que a gente vai lendo. Como eu disse, essa leitura tem sido para mim uma grata surpresa, era um livro que eu também me devia, e eu resolvi lê-lo aqui no nosso canal, porque aí também eu me coloco à disposição de fazer essa reflexão à medida em que a gente vai descobrindo as coisas. Beleza? Valeu, espero que você esteja gostando, deixe seu gostei, seu like, inscreva-se aí, e eu volto logo com mais vídeos até a gente conseguir terminar este sensacional autobiografia do Joaquim Nabuco chamado Minha Formação. Valeu? É isso, um abraço, até o próximo vídeo.